Boa noite do terceiro ano. Estamos de volta, né, para a continuidade das nossas aulas remotas, né? Eu vou fazer uma introdução rápida, assim, uma conversa com vocês rápida sobre o que vinha acontecendo, né, e o pé que nós estamos atualmente. A grande verdade é a seguinte, né? Acho que quase todos os nós professores imaginávamos que nós retornaríamos num momento mais rápido, né, para a sala de aula. Nós imaginávamos que nós retornaríamos de repente no mês de agosto ou setembro, e o fato é o seguinte, né, a gente está percebendo que a pandemia não está cedendo, os casos continuam aumentando, o número de mortes também, e a gente não vê um horizonte aí no curto prazo para o retorno da sala de aula. O que particularmente eu vinha fazendo, eu vinha tentando fazer de uma maneira que eu depois tentasse assim, compensar o tempo perdido, ou não o tempo perdido, né? O tempo que de repente a gente não conseguiu aproveitar da melhor maneira possível na sala de aula, tentar compensar esse tempo quando nós retornássemos. O que acabou acontecendo é que a gente está percebendo que é bem possível que a gente não retorne no curto prazo. A única alternativa de estudo que a gente tem é essa, virtualmente. Particularmente também falo com vocês que eu não gosto, preferiria obviamente estar na sala de aula com vocês, mas é a única forma que a gente tem para estudar agora. A gente não tem outra maneira de a gente estar trocando aí informações e estar tentando realmente colaborar de alguma maneira que não seja virtualmente. Eu prefiro continuar gravando os vídeos do que fazer a chamada online, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, e assim pelo menos o vídeo gravado fica no YouTube, que é uma outra vantagem que existe no YouTube. É que se o vídeo ficar um pouco mais longo, ou até mesmo se você tiver com um pouco mais de pressa, você pode ir lá acelerar o vídeo, colocar lá em 1,50, 1,75, que você vai conseguir acompanhar, né? Vai dar para compreender, e você vai poder assim, ficar menos tempo na internet, né? A verdade também é o seguinte, se a gente estivesse em sala de aula, seriam 100 minutos de aula, né? Dá 1h40, e a gente vai tentar gravar vídeos curtos, conversar com vocês sobre as atividades autorreguladas. Remotamente a gente não consegue aprofundar demais o conteúdo, mas a gente consegue fazer alguma coisa assim. Eu vou continuar com as atividades autorreguladas do segundo bimestre, vou retomar o tema que a gente já chegou a falar, mas que eu vou conversar um pouco mais sobre ele e deixar as atividades, e vou pedir, obviamente, que as atividades que a gente deixar, vocês sempre fotografem, postem na plataforma, e eu vou fazer a correção sempre individualmente. Os que me mandarem a resposta, eu vou fazer a correção, os que não mandarem a resposta vão ficar sem as respostas corretas, ok? A aula de hoje é sobre o mundo em rede. Falava agora há pouco e repito, nós já conversamos sobre esse assunto, né? Vocês vão ver na apostila que eu vou anexar lá na plataforma, que a gente tem um mapa mundi, né? Um planisfério lá aberto, com um monte de iluminação, né? Aquelas luzes representam os cabos de fibra ótica, né? A conexão em rede entre os continentes e praticamente no mundo inteiro, né? A comunicação moderna hoje ela se dá basicamente via satélite e via fibra ótica, que são dutos de transparentes, e dentro desses dutos passam como se fossem feixes de luz. Esses feixes de luz são a fibra ótica que transportam aí milhões de informações simultaneamente, né? Esse avanço tecnológico permitiu com que, sobretudo, os mercados econômicos ficassem mais integrados, né? Você consegue transferir dinheiro de um país para o outro com uma velocidade tremenda. Você pode, por exemplo, operar na Bolsa de Valores, tanto de Xangai, na China, quanto nas bolsas de valores dos Estados Unidos, da Europa, do seu próprio telefone celular. Isso tudo só é possível justamente por conta do cabeamento de fibra ótica e também por conta dos satélites, né? Os satélites facilitam as comunicações de imagem, e a fibra ótica facilita a nossa comunicação por internet, né? Essa é uma das formas com que a gente tem um mundo mais interligado. A outra forma foram os avanços nas áreas de transportes. Há um pouco mais de 100 anos atrás, a capacidade de transporte dos navios era muito pequena, comparado com o que a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, o Canal do Panamá foi construído aí no iníciozinho do século XX, né? Ele tem uma obra de ampliação para poder suportar a capacidade dos navios atuais. Ele foi feito de uma forma que só era capaz de suportar o transporte de navios pequenos. Os navios hoje são tão grandes que eles não estavam conseguindo atravessar o Canal do Panamá. Eles tiveram que fazer uma obra de ampliação para poder permitir que esses navios trafeguem, né? Os navios atualmente
têm um calado que a gente chama, né, capacidade de transporte imensa, viajam numa velocidade razoavelmente considerável, porque eles saem da China em menos de um mês estão aqui no Brasil, com um transporte imenso de mercadorias. Peço desculpas a vocês ao barulho externo, porque o vizinho está fazendo obra e a gente também ossos do ofício da gravação das aulas virtuais. Mas, retomando, esses navios viajam numa velocidade muito considerável e no mundo inteiro, né? A gente tem navio trafegando nos mares aí durante 24 horas, o tempo inteiro transitando com mercadorias e pessoas. No iniciozinho da pandemia, eu cheguei a conversar com alguns alunos do grande desafio que era conter, né, a disseminação do vírus, porque a gente teve, por exemplo, em 2019, o recorde mundial de aeronaves pousando e decolando num período de 24 horas. Né? Foram mais de 200 mil voos no mundo todo, num período de 24 horas. A gente não consegue nem imaginar, né? 200 mil aeronaves decolando e pousando durante esse período. E isso aí é a média mundial, não agora durante esse período de pandemia, porque os voos estão muito limitados, mas em condições normais a gente tem mais de 200 mil voos diários. Então é uma circulação gigantesca, porque as aeronaves ficaram mais eficientes, conseguem viajar a distâncias maiores sem precisar de reabastecer, com uma velocidade maior, transportando mais pessoas, também transportando mais mercadorias. As linhas férreas, infelizmente no Brasil, isso ficou um pouco abandonado, mas na Europa e nos Estados Unidos, isso é muito utilizado. As linhas férreas ficaram muito mais eficientes, os trens transportam muito mais mercadoria. Em suma, a evolução dos meios de comunicação e a evolução dos meios de transporte permitiu uma interligação entre os continentes, uma interligação entre os mercados e uma interligação entre as pessoas. Esses avanços das áreas de telecomunicações e transporte recebem o nome de revolução técnico-científica e informacional. Isso é uma parte, né? A gente tem ainda outros contextos que a gente vai ver mais adiante, mas basicamente é isso. A junção ou a união dos mercados se deu a partir desse avanço tecnológico das áreas de telecomunicações e das áreas de transporte. Vai ficar para vocês lá na plataforma, repito, a atividade autorregulada da aula 1 e peço que vocês resolvam as questões dessa apostila, né, no caso da aula 1, atividade 1, e aí na semana que vem, aqueles que me retornarem com as respostas, eu faço a correção individualmente na plataforma, tá bom, galera? Grande abraço, fiquem com Deus.